Queridos, vou começar com uma oração. Antes eu queria ler o texto com vocês e depois a gente ora, tá bom? Eu vou ler na NVI. Eu não sei se algum de vocês está usando o celular, mas se tiver e tiver como mudar a versão, eu vou usar a NVI para o nosso estudo de hoje, tá bom? Lucas 13, do 31 ao 35. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Paizinho amado, colocamos diante de Ti, Pai, esse culto de hoje, colocamos diante de Ti essa palavra que vai ser ministrada. Te peço que o Senhor use a Tua palavra para edificar os corações aqui hoje, Pai. Encha cada uma dessas pessoas do Teu Espírito e que vidas sejam ganhas para o Teu reino, que essa palavra frutifique e dê muitos frutos, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pessoal, na semana passada a gente teve um estudo com o Diego e eu queria voltar um pouquinho com vocês, porque como vocês podem ver, no verso 31, começa dizendo: naquela mesma hora. Então, Lucas, o evangelho de Lucas, não é um evangelho cronológico. Então, ele não segue uma cronologia assim, exatamente isso aconteceu depois disso. Inclusive, do verso 33 para o verso 34, existe um grande espaço de tempo entre esses dois versículos, mas Lucas coloca nesse lugar, e nós vamos ver que é justamente para manter uma certa coerência no que ele quer mostrar aqui. Tá? Mas eu quero ler com vocês o estudo da semana passada, porque isso traz um pouco de contexto para a gente. Está lá em Lucas do 13, do 22 até o 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, e aí segue para o nosso verso 31, que é o primeiro que fala: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Eu quero, na verdade, trazer um pouco de contexto para vocês sobre onde Jesus estava. Pedir para o André colocar aqui no telão. André, se puder apagar essa luz aqui, eu também acho que ajuda a ver. Eu peguei um mapa hoje. Acho que é importante a gente ver o que Jesus estava fazendo nesse momento. Então, vocês podem ver, pode subir um pouco, André, por favor? Lá em cima tem o Mar da Galileia. A gente estudou algum tempo atrás que, inclusive, Jesus saiu de Cafarnaum, de Corazim, atravessou o Mar da Galileia, foi até Gadara, onde ele encontrou o Gadareno. Foi quando os discípulos dele falaram para ele que ia ter uma tempestade e acordaram Jesus porque o barco ia afundar, né? Porque foi um momento que a gente, inclusive, esse estudo foi lá na Chácara Canaã. Depois eles voltam até Cafarnaum, Jesus pratica vários milagres e agora ele começa a descer em direção a Jerusalém, que está aqui embaixo.
Se puder descer aqui, ó, André, ali, ó, Jerusalém. Então agora Jesus está aqui na Pérea, que é essa região do lado direito aqui, que vocês podem ver. Essa região da Pérea e lá em cima da Galileia, que está em rosa, tá vendo aqui, ó, do lado direito e lá em cima, são regiões que são governadas por Herodes Antipas, ou eles chamavam de Herodes o Tetrarca, né? Então, é importante a gente entender o contexto do por que Herodes poderia ter alguma jurisdição em cima de Jesus e o que os fariseus queriam aqui. Por que os fariseus estavam querendo proteger Jesus, né? Não faz sentido a gente pensar que durante todo o evangelho de Lucas, a gente tem ouvido Jesus condenando os fariseus ou admoestando eles e sendo duro com eles, e de repente aparecem alguns fariseus ali querendo ser amigos de Jesus, querendo proteger a vida dele. Na verdade, o que a gente pode supor aqui, porque isso não está claro, não está escrito no texto, mas é que o que eles queriam era tirar Jesus aqui de Pérea. Eles queriam que Jesus saísse da jurisdição de Herodes e fosse para a jurisdição do Sinédrio. A jurisdição do Sinédrio é essa jurisdição da Judéia. É toda essa região aqui que está em azul ou verde, não sei qual cor que vocês... Cada um tem uma opinião sobre isso, né? Então, nessa região, o Sinédrio, ou seja, o alto escalão dos judeus, o STF dos judeus, eles tinham a jurisdição de poder condenar alguém por blasfêmia e apedrejar uma pessoa, por exemplo. Na região de Herodes, não. Inclusive, os judeus tinham uma certa rixa com Herodes. Eles meio que odiavam Herodes porque ele tinha cometido várias atrocidades com as coisas deles já. Tá? Então, seja por isso, ou seja porque eles queriam que Jesus se calasse. Imagina, a gente acabou de ler o que Jesus falou. Ali no verso 30, ele fala, de fato, há últimos que serão primeiros e os primeiros que serão os últimos. Então ele quer dizer basicamente, quem são os primeiros? A quem que Deus se revelou? Aos judeus? Foram os judeus que receberam a palavra do Senhor, foi aos judeus que o Senhor entregou as tábuas, né? Então eles são a descendência de Abraão, eles são o povo da promessa, e de repente Jesus fala que os primeiros serão os últimos. Então isso provavelmente estava incomodando eles, e eles talvez, a gente precisa supor isso, porque a gente não consegue tirar isso exatamente a motivação do texto, eles quisessem que Jesus se calasse. E aí eles pegam e falam, Herodes está te perseguindo, acho melhor você ir embora. Né? E eles sabiam que a direção que Jesus estava indo era Jerusalém, então isso pode ser essas duas coisas. Né? Talvez para condenar ele lá e eles terem a oportunidade de matar Jesus lá, ou para que ele se calasse e parasse de condenar mais uma vez os judeus e os fariseus como Jesus estava fazendo. Tá bom? E aí, eis que aqui entra um momento importantíssimo no nosso estudo, que é a resposta de Jesus a isso. Jesus responde assim, verso 32. Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei prontos. Essa resposta de Jesus para Herodes é um tanto quanto problemática. Essa é a única vez de toda a história do ministério de Jesus Cristo que a gente vê Jesus desprezando uma pessoa. Que a gente vê Jesus colocando uma pessoa num patamar assim, de total insignificância. Jesus nunca humilha ou ofende uma pessoa dessa forma, a não ser nesse momento aqui, onde ele chama Herodes de raposa. Se vocês forem estudar o relacionamento de Jesus com Herodes durante todo o evangelho, Jesus meio que tinha uma indiferença com Herodes. Tanto é que quando ele é colocado diante de Herodes, ele não fala uma palavra para Herodes. Ele fica em total silêncio. Queridos, em algum momento Jesus fica em silêncio e não tem nada para falar? Em algum momento ele é contestado por alguém e não responde, mesmo que seja com uma coisa ácida, irônica, difícil de ser digerida, mas ele sempre responde. E nesse caso, diante de Herodes, ele fica em silêncio. Isso mostra o desprezo que ele tinha por esse homem. Por que Herodes queria tanto matar Jesus? E por que Jesus dá essa resposta? Jesus desafiava, algum de vocês já ouviu falar de uma coisa que chama Pax Romana? Levanta a mão se alguém de vocês já ouviu falar. Pax Romana era uma ideia que o Império Romano instituiu naquela época
de que deveria existir paz para que eles pudessem governar um grande império. E a Pax Romana, ela era uma grande farsa, porque ela era instituída de forma totalmente agressiva. Se algum de vocês já assistiu algum filme, ou mais recentemente The Chosen, pode ver que eles retratam isso muito bem. Que as pessoas vivem em paz, mas cheio de soldados em volta, cobrando impostos, e se você faz qualquer coisa que possa ameaçar a paz, eles te tiram dali do meio, podem te matar, te enterrar, te dar uma surra, escondido para ninguém ver, ou até em público para mostrar uma lição para todo mundo, mas tudo isso é para manter uma falsa paz. Para manter um ambiente onde não existe ninguém contestando o império, ninguém contestando o imperador, e ninguém contestando o governador, que é Herodes. E Jesus, como todos nós sabemos, arrastava multidões. Por onde ele ia, ele arrastava multidões, pessoas brigando por concordar ou discordar dele, pessoal querendo encostar nele para ser curado. No fim, era sempre muita gente. Imagina para Herodes, que era subordinado do Império Romano. Herodes era um governador, tetrarca. Eu não sei se vocês já aprenderam isso, mas quando eu aprendi isso, me deu uma... Pensei, nossa, era isso. Que significava tetrarca, eu sempre ouvi isso, né? Mas tetrarca quer dizer que ele governava 1/4 de tetra, né? 1/4 do país. Então, 1/4 do país estava sob o governo dele. Então, ele era um pequeno governador. Era como se ele governasse uma pequena parte. Então, imagina para Herodes, vendo Jesus acontecendo tudo isso, acabando com a Pax Romana, movendo multidões, ameaçando muitas vezes o governo dele, Jesus muitas vezes ameaçando a popularidade dele, porque Jesus, que era um cara que tinha um total desprezo por Herodes, muito provavelmente não falava bem de Herodes para os seus discípulos. Então Herodes, tudo o que ele queria era ou Jesus fora do território dele, ou morto. Um dos dois, né? Então, além disso, Herodes temia os milagres que Jesus fazia. Ele via esses sinais sobrenaturais e pensava, como assim? Como se tivesse um mutante andando no meio daquele povo. Né? De repente tem um cara andando, ressuscitando pessoas, fazendo o cego ver, fazendo o aleijado andar, curando a lepra. Quem é esse homem? E aí, de repente, alguém incute isso na cabeça dele, isso dá a entender até um pouco que Herodes era um cara meio extravagante, e até um pouco diferente mentalmente falando, que ele começa a achar que Jesus é João Batista ressuscitado. Porque Herodes corta a cabeça de João Batista, ele não queria cortar, a enteada dele pede para ele cortar a cabeça de João Batista, ele corta a cabeça de João Batista, e depois ele ouve tudo isso de Jesus e fala, João Batista ressuscitou. E é ele que está aqui andando no meio, e eu preciso matar João Batista de novo. Gente, então, esse é Herodes. E aí, com todo esse contexto de Herodes, Jesus dá essa resposta, que é uma resposta que é digna de Herodes, né? Vão dizer aquela raposa. Por que a gente ouve Jesus falar de raposa aqui? Raposa é uma analogia naquela época, na verdade, a um leão, quer dizer, a um cachorro que pensa ser um leão. É um hebraísmo ou uma forma de expressão de um homem, quando você chama um cara de raposa, que se acha ameaçador, que se acha poderoso, que se acha um leão que ruge e que espanta todas as pessoas em volta dele, porque ele é muito grande, muito forte, o rei da floresta, mas ele é um cachorro. É um pincher, basicamente, que acha que é um Rottweiler. Então, quando ele chama Herodes de raposa aqui, é uma grande ofensa a Herodes. E eu nem imagino como que ele deve ter ouvido se os fariseus foram lá de fato e falaram para ele, né? No final disso tudo, a gente tem que tirar o chapéu para uma coisa aqui, para a ousadia de Jesus, né? Porque até então, os homens que estavam todos ali em volta, muitos deles não criam que Jesus era o Filho de Deus, muitos deles não criam que ele era o Messias enviado para resgatar o seu povo, mas criam que ele era um homem que fazia alguns sinais. Alguns criam que ele era possuído por demônios, outros apenas que ele era um profeta qualquer, mas existia essa dúvida, inclusive existe até hoje, né?
Mas desde o nascimento de Jesus, uma coisa é constante na vida dele. Jesus sempre foi ameaçado de morte. Quando esses caras, esses fariseus chegam e falam para Jesus, só mais essa? Jesus nem liga. Porque a gente pode ver, quando Jesus nasceu, Herodes o Grande, que é o pai desse Herodes aqui. Pessoal, Herodes é o nome de família, tá? Significa herói. Isso foram eles que se auto-atribuíram. Eles se acham heróis, então eles colocaram o nome da família de herói. Então Herodes o Grande é o pai, é esse que estava vivo quando Jesus nasceu. E ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, todos, na região de Belém, porque ele ouviu falar que havia nascido o rei dos judeus. Então, desde quando Jesus nasceu, aí depois ele foi para a sinagoga de Nazaré. Não sei se algum de vocês lembra dessa passagem, mas eu acho legal a gente ler. Está lá em Lucas 4, deixa o dedinho, Lucas 4, do 24 até o 30. Fala assim, continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. E agora vem o nosso ponto de foco aqui. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-o da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Esse momento aqui é um momento crítico na vida de Jesus. Ele estava no começo do ministério dele e já queriam jogá-lo do precipício. E o que ele faz? Vira e vai embora. Mas uma coisa que eu quero que a gente veja aqui constantemente, que é o que eu quero passar, se a gente puder sair daqui hoje, é uma coisa que a gente precisa aprender. A ousadia e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele chega no meio da sinagoga de Nazaré, que é a cidade dele, e fala que ele, sendo de Nazaré, não seria aceito ali, se compara aos profetas, e basicamente joga isso na cara de todo mundo da sinagoga. E eles fazem o quê? Jesus sabia que isso poderia deixar eles furiosos, mas ele fala mesmo assim. Por quê? Porque precisava ser dito. Porque precisava se posicionar. Então acontece isso. Então vamos abrir também agora pelos fariseus. Outra vez que ele foi ameaçado de morte. Ameaçado não, né? Foi uma tentativa aqui. Mateus, capítulo 12. Está um pouco antes aí. Mateus 12, do 9 ao 15. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Jesus sabia, muito provavelmente, que eles estavam procurando um motivo para acusá-lo aqui. Mas isso não parou ele. E ele segue no 11. Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha, e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele lhe disse ao homem, estenda a sua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Olha, essa resposta de Jesus, quando eles perguntam para Jesus aqui, isso acontece diversas vezes mesmo, é permitido curar no sábado? Eles perguntam já conspirando. Jesus nunca se afugenta da resposta correta. Ele nunca se afugenta da missão a que lhe foi atribuída. E isso só acontece porque Jesus, ele sabe de quem ele é filho.
Jesus sabe qual é a missão dele, ele sabe a que veio, ele sabe que o Pai que está nos céus sustenta todas as coisas. Isso não quer dizer que ele não seria cuspido, que ele não seria maltratado, que ele não seria chicoteado, que ele não seria rejeitado, que ele não seria desprezado, xingado e várias outras coisas. Mas isso quer dizer uma coisa para ele, é só isso que importa. Fazer a vontade do Pai dele. Doa quem doer. Então, a gente vai vendo que as decisões de Jesus de honrar o Senhor, de ser firme na palavra, de ser firme naquilo a que ele foi chamado, trazem a ele perseguição e ameaça de morte e sofrimento. Mas isso não parou ele. Então, agora, vamos abrir lá em... Na verdade não precisa abrir. No início do ministério, isso depois se alguém quiser abrir, está lá em João no capítulo 2, o Senhor expulsou os cambistas do templo de Jerusalém, e ao ser indagado sobre um sinal para mostrar a sua autoridade, ele respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Se referindo ao corpo dele aqui. E mais uma vez o Senhor demonstrou sua autoridade e ousadia no local de maior importância para os judeus, o templo de Jerusalém. Quando Jesus vai no meio daqueles cambistas, faz um chicote e acaba com aquele comércio que estava acontecendo no pátio do templo, e os fariseus vêm, os judeus, e imagina, Jesus está fazendo isso no templo. Gente, o templo de Jerusalém, até hoje inspira briga. Para vocês terem ideia, Jerusalém até hoje está em guerra por causa da fé das pessoas. Então você imagina só o que é Jesus chegar no templo e fazer isso. É basicamente alguém chegar aqui e começar a pintar o banco de verde. E fazer alguma coisa, uma pessoa aleatória da rua. E aí tem o pastor da igreja, olha e fala: com que autoridade você está fazendo isso, meu irmão? E aí ele olha e fala assim: se destruir esse templo aqui, eu construí em 3 dias. Quem é esse homem? De onde ele veio? Com que autoridade que ele faz isso? O que é isso? Quem é esse cara? Mas Jesus, em momento nenhum, se afugenta das profecias, do que ele deve fazer, do que deve ser cumprido. Ele vai e faz isso. E depois a gente pode até procurar e ler, Caifás usa isso contra ele. Porque daí ele pergunta: você estava aqui expulsando os cambistas? Você é o filho de Deus? Fala. E aí ele fala: você que está dizendo, para Caifás. E ele fala: blasfêmia é suficiente para condenar. E é essa condenação que faz Jesus ser crucificado. Então, em momento nenhum, Jesus se afugenta. E é por isso que ele é odiado. Jesus era um homem correto, ele era um homem perfeito, ele era um homem santo, ele era um homem compassivo, empático, inteligente, amável, justo, firme. E isso certamente era alguma coisa que incomodava muitos desses que estavam no poder, muitos desses que desejavam ser amados pelo povo, que desejavam implementar a paz a qualquer custo, né? E que desejavam permanecer no trono. De repente você vê um homem surgindo, arrastando multidões, o que você imagina? Esse cara vai virar o rei, esse cara vai tomar o poder. Então isso era um dos motivos para ser odiado. Além disso, ele ameaçava o status quo que eles viviam. Eles ameaçavam como a situação estava. Tudo aquilo que estava acontecendo estava ameaçado pela pura presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus viria e romper o reino de Deus na terra. Jesus estava trazendo à terra uma nova aliança. Então, toda aquela antiga aliança, todo esse sistema de sacrifício, de sumo sacerdote, de depender do templo, de depender dos fariseus e etc., acabou. Jesus rasgou o véu. E hoje nós temos livre acesso. Então, tudo isso estava muito ameaçado. E por fim, Jesus nascido em Belém. Belém, não sei se o mapa está aí na mão, mas Belém está logo abaixo de Jerusalém. Depois eles foram lá para Nazaré, que fica lá em cima, na Galileia. E o povo de lá tinha um sotaque diferente. Eles falavam de um jeito diferente.
Então, quando a gente pega lá, por exemplo, a passagem que Pedro está negando Jesus 3 vezes, numa das vezes que ele fala, a mulher olha para ele e fala assim, não, mas esse cara é galileu. Como que ela sabia que ele era galileu? Porque ele tinha um jeito de falar de galileu. Porque os galileus tinham características de Galileu. Do mesmo jeito que chega uma pessoa da Bahia, uma pessoa do Pernambuco, uma pessoa do Rio Grande, aqui nós vamos saber. São características das pessoas. E os galileus naquela época eram muito mal vistos. Eles eram vistos como pessoas que tinham uma inteligência menor. Pessoas burras, pessoas iletradas, pessoas incapazes profissionalmente falando, pobres, sujos, enfim, muitas coisas. Então, de repente, tem um galileu falando que ele é o Messias. Tem um galileu dizendo que ele é o rei dos judeus. Um galileu de todas as pessoas. De jeito nenhum eles aceitariam um galileu com autoridade e ousadia desse jeito. Agora, voltando para o nosso texto, importante. Jesus, ao responder Herodes, ele tinha 1 milhão de motivos para se acovardar. Imagine nós, chegar aqui, alguém vendo nós reunidos aqui em nome do Senhor e falar assim, irmãos, o governador mandou a polícia prender vocês e matar todos vocês, a menos que vocês vão embora daqui. Irmãos, o STF mandou prender todos vocês, por X motivo. Irmãos, alguém está querendo matar vocês por causa da fé de vocês, a menos que vocês vão embora agora. Garanto para vocês que sobrariam poucos aqui. E Jesus, quando ele responde aqui os fariseus, a resposta dele é uma resposta de total indiferença ao perigo. Ele não está preocupado com essa perseguição. E pior, ele pede para os fariseus darem um recado. Ele não chega e fala, deixa ele para lá. Ele basicamente usa os fariseus de menino de recado deles. Então, ele tinha uma missão que não podia ser frustrada. Ele mostra para os fariseus que, se diante do governador ele não estava se acovardando, que dirá diante dos fariseus? Se ele não temia Herodes, que havia decapitado João Batista, quem ele temeria? Por um fariseu vendo isso, fala, o cara que decapitou o que veio antes dele. E agora ele está dando essa resposta, chamando o cara de raposa. Então, Jesus desdenha e chama ele de raposa, que é um animal sem honra e sem respeito. Enfim, essa parte já foi. E aí, gostaria de falar uma coisa. A resposta de Jesus poderia ter sido diferente. Poderia ter sido indiferente. Mas ele desprezou Herodes. E aí, a resposta dele segue. Vamos seguir no texto. Ele fala assim, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no 3º dia estarei pronto. Queridos, essa frase, essa sentença de que eu vou fazer uma coisa hoje, outra amanhã, e no 3º dia estarei pronto, não é literal. Jesus não está dizendo aqui que vai um dia, 24 horas, mais 24 horas, e depois de amanhã, exatamente na terça-feira, eu vou, na segunda-feira, desculpa, estarei pronto. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é, eu vou fazer o que eu tiver que fazer pelo tempo que tiver a ser feito. Isso é uma expressão em hebraico, hoje, amanhã e depois, que quer dizer, até onde precisar eu vou fazer. Em breve eu termino, mas até eu estiver pronto eu termino. Aqui, essa passagem, ela não é literal. O objetivo de Jesus seria cumprido independente do tempo que levasse ou do que tentasse impedi-lo. E aí, aqui no texto, ele fala que... Deixa eu colocar mais perto aqui. Ele fala, mais preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. E isso aqui, ele repete a mesma expressão. Eu preciso prosseguir fazendo o que eu preciso fazer. Pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém.
Era necessário que Jesus morresse em Jerusalém. Era o sacrifício final. Jesus era o sacrifício final. E ele precisava morrer em Jerusalém, porque era em Jerusalém que os sacrifícios eram feitos. Era no templo que o sangue era derramado. Era nessa terra que o Senhor instituiu que isso fosse feito, e lá era onde esse sangue era derramado. Então Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisava morrer em Jerusalém. Quando ele fala que nenhum profeta deveria morrer fora de Jerusalém aqui para os fariseus, é uma verdade irônica para eles. E amarga, né, na verdade, porque eles negam isso. Teve uma passagem que está lá no capítulo 11, que ele fala isso para os judeus, e eles, de novo, conspiram matá-lo por isso, né? Porque atesta que Jerusalém, o centro da fé dos judeus, foi palco da morte de muitos profetas. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, desses profetas que foram mortos em Jerusalém. De acordo com a tradição, Isaías, do livro de Isaías, o profeta Isaías, ele foi um dos profetas que foi morto em Jerusalém. Está lá em Hebreus 11, tem uma partezinha lá num versículo que eu não lembro agora o endereço certinho, mas que fala que profetas e homens de Deus foram cerrados ao meio. Isaías foi um homem desse, que foi cerrado ao meio. A tradição conta, e isso a gente não tem na Bíblia, mas vem da história mesmo da igreja, né? Pode ser que esteja certo, pode ser que não, mas que quando o rei Manassés governava Israel, e Jerusalém, mais precisamente, ele era rei lá, Isaías se escondeu dentro de um tronco de uma árvore, oco. E ele pegou esse tronco, prendeu Isaías dentro e cerrou no meio, com ele lá dentro. Então, esse é um homem do Senhor. O profeta Isaías foi um homem do Senhor. E que fim ele teve? Cerrado ao meio. O profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada, foi morto apedrejado no pátio do templo. Isso está lá em 2 Crônicas 24. Jesus, inclusive, conta uma parábola, vamos abrir, Lucas 20, do 9 ao 19. Essa parábola resume a história de Israel, que mata os enviados do Senhor, todos aqueles que o Senhor envia, Jerusalém mata, e por fim, mata o filho do dono. Vamos ler junto. Lá, Lucas 20, do 9 ao 19. Presta atenção nessa parábola, que ela é bem fácil de entender, então a gente consegue tirar bastante coisa daqui. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e os expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão? Mas quando os lavradores o viram, combinaram um com os outros, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e os mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, todavia tinham medo do povo. Essa passagem aqui resume a história de Israel. O Senhor mandando profetas, o Senhor mandando juízes, o Senhor mandando pessoas a Jerusalém, e o povo sempre, sempre, sempre rejeita e mata e derrama sangue do Senhor. E agora o Senhor manda o seu filho, e eles vão fazer o quê? Vão matá-lo. Olha só, Jesus contou essa parábola e mesmo assim eles o mataram. Ele anunciou o que aconteceria, eles ficaram bravos, porque você está falando isso de mim? A gente não faz isso. E mataram ele.
Então, olha só como essa história, por isso que esse verso que fala, o verso 33 fala, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus era o filho do dono da vinha, e eles matariam o filho do dono. Ele seria condenado por um conluio. Isso é interessante a gente ver, porque, não sei se vocês lembram, todas as pessoas envolvidas na morte de Jesus, mas a gente tinha vários atores nessa trama para matar Jesus, que nunca, na vida, na história, haviam se aliado em torno de um propósito. A morte de Jesus foi uma conspiração entre Roma, simbolizado por Pilatos, Herodes, gentios, o Sinédrio, o povo de Israel. Então nós temos o Império Romano, nós temos os judeus simbolizados no Sinédrio, nós temos Herodes simbolizando um governador local, nós temos os gentios que não tinham nada a ver com Jesus, só estava lá mesmo para ver o negócio do circo pegar fogo, e nós tínhamos o povo de Israel, que são os judeus, que não faziam parte do Sinédrio, que não faziam parte do exército romano, que não faziam parte do povo de Herodes, que são os heroditas. Eles eram o povo de Israel. São pessoas comuns que estavam lá gritando crucifica. Todas essas pessoas que não tinham nada a ver, meus irmãos, o povo de Israel odiava os romanos, porque eles eram escravos de Roma. Eles não eram escravos no sentido literal, de tomar chicotada para ter que fazer alguma coisa, mas eles eram oprimidos de uma forma terrível pelos romanos. E eles estavam lá conspirando com os romanos para matar o Senhor Jesus. Jesus foi o único que a gente tem notícia que conseguiu juntar toda essa galera em um objetivo só, que era matar ele. Foi o único evento em que temos notícia e que todos esses grupos trabalharam juntos para atingir um objetivo: condenar o Senhor do universo, o único homem sem pecado e culpa de toda a existência. Todos são culpáveis, todos carregam culpas juntos, os judeus e os gentios, todos. E aí fica a pergunta: quem matou Jesus? Esse é o título do estudo de hoje. Foram eles que mataram Jesus? Foi Pilatos quando ele deu a sentença? Foi o Sinédrio quando mandou ele para ser sentenciado? Foi Herodes quando ele mandou ele de volta para Pilatos e se rejeitou a dar uma sentença de inocentar ele? Foi o povo que decidiu soltar Barrabás e não Jesus? Ou foi o soldado que pregou Jesus na cruz? Foi o soldado que enfiou a lança no lado esquerdo, no pulmão dele? Foi aquele que deu a chicotada? Foi quem cuspiu? Quem foi que matou Jesus, no final das contas? Fomos nós? Foi o nosso pecado? Não, não foi nenhum desses. Que arrogância e prepotência nossa em achar que homens podem matar o Filho de Deus. Que arrogância e prepotência achar e querer culpar homens de serem responsáveis por tirar a vida daquele que só ele tem autoridade pela vida dele. Jesus poderia ter fulminado tudo e a todos a qualquer momento. Jesus poderia ter chamado anjos para defendê-lo. Jesus poderia ter simplesmente descido da cruz. Ele poderia ter acabado com tudo aquilo no momento que ele quisesse. Nós, homens, pecadores, limitados, fracos, somos capazes de matar aquele que é o autor da vida? O Filho do Altíssimo? De maneira nenhuma. Então, Deus, o Pai, matou Jesus. Dá um momento para processar isso. Só Ele, só o Senhor, só Deus, o Pai, pode fazer isso.
Só ele poderia dar essa ordem para Jesus. Só ele poderia pedir isso a Jesus e Jesus cumprir isso. Ninguém mais. Porque Jesus quer cumprir a vontade do Pai. Ele não quer cumprir a minha vontade. Ele não quer cumprir a vontade de Pilatos, mas a do Pai. Então, Jesus deu a sua vida por amor ao Pai. Jesus deu a sua vida por amor a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Ele não perdeu o seu Filho, escapou dos dedos dele. Agora eu quero ler alguns textos com vocês para fundamentar isso que eu falei, porque eu acho que isso é importante. João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. João 10, 17 e 18. Jesus diz assim, vou esperar o pessoal. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus fala, eu dou a minha vida. 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Ninguém tira a vida de Jesus, só Ele dá. Por espontânea vontade, por causa da ordem do Pai. E é por isso que o Pai dele o ama, porque ele dá a vida dele. Porque Jesus dá a vida dele por nós. Isaías 53, 10 e 11. Isaías 53, 10 e 11. Canta a musiquinha dos juniores aí, pessoal. Gênesis. Fala assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi o Pai que teve vontade de esmagá-lo e fazer sofrer. E tudo isso aconteceu para que nós fôssemos salvos e justificados. Veja bem, ele não fala para que todos. Meu servo justo justificará a muitos. Ele não fala a todos. Porque se Jesus tivesse justificado a todos na cruz, todos estariam salvos, independente do quê? Você poderia sair daqui e ter uma vida que você quisesse e ignorar totalmente o que eu falei aqui, que você estaria justificado. Mas ele justificou a muitos. Ele justificou aqueles a quem ele escolheu. Justificou aqueles a quem ele se revelou. E aqueles a quem ele confessam o Senhor Jesus como o Senhor da vida deles. Mais um. Atos 2, 23. Atos está um pouco depois de Lucas, pessoal. Atos 2, 23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Isso aqui é Pedro falando diante do Sinédrio,
ele falando que este homem, Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Então Deus determinou e já tinha pré-conhecimento disso. Jesus foi entregue porque Deus determinou que ele fosse entregue. É Deus Pai que determina todas as coisas. E Jesus, sabendo disso, não poderia dar uma resposta diferente do que ele deu para Herodes. Porque de maneira nenhuma Herodes poderia frustrar os planos de Deus. Você imagina se um governadorzinho qualquer, se um ministrinho qualquer, se um jornalzinho qualquer pessoa, qualquer ser humano pudesse frustrar os planos daquele que é o Criador do universo? Jesus sabe disso. E é por isso que ele simplesmente ignora tudo e todos que tentam se opor ao plano do Senhor. Então, esse homem morreu, Jesus morreu sendo filho de Deus, sabendo que ele morreria, e fez isso em obediência ao Pai. E então a resposta dele para Herodes não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, porque ele sabe o plano de Deus que é soberano. Ele sabe que Deus sustenta na palma da mão dele todas as coisas. E tendo morrido, no terceiro dia, depois de completar toda a boa obra, depois de ir até o fim, ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, para que tivéssemos nova vida nele. Ele venceu a morte. E a pergunta que fica é: o que pode parar Jesus? Se ele venceu o que ninguém pode vencer e nos incluiu nele. Herodes pode parar Jesus? Algum homem ou alguma agenda desse mundo atual pode parar Jesus? Se a sua resposta na sua cabeça é não, eu quero te dizer uma coisa. Nós somos o corpo de Cristo na terra. O que pode nos parar se nós somos a extensão de Jesus na terra? Eu encorajo todos vocês a serem ousados, a não terem medo desse mundo, a não terem medo do cancelamento, a não terem medo de serem perseguidos. Meus irmãos, que privilégio é ser perseguido pela sua fé. Que privilégio é ser cerrado no meio. Todos esses homens que morreram pelo Senhor, todos esses homens que foram firmes até o fim, eles, no momento nenhum, o Senhor tirou deles a dor. O Senhor Jesus sentiu cada gota de sangue que caiu dele. Isaías, que foi cerrado ao meio, sentiu cada dente do serrote passando. Mas ele não estava preocupado com isso, porque ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia a quem ele pertencia. Quem pode parar o nosso Deus? Que nós tomemos posse disso, meus irmãos, porque nosso Senhor venceu a morte, e nós vencemos juntamente com Ele. Seguindo o nosso texto, agora para a gente caminhar para o nosso final, eu quero ler com vocês o que Jesus... Meus irmãos, esse texto aqui, o verso 34 e o 35 de Lucas 13... ele não está cronologicamente encaixado nesse momento. Vocês podem ver que, às vezes, se você for lá para Mateus, por exemplo, ele está bem no final do ministério de Jesus. Ele não está nesse momento, cronologicamente falando, no caminho de Jesus, da Galileia para Jerusalém. Mas Lucas coloca isso aqui, porque desde que nós temos estudado Lucas... nós estamos desde o capítulo 9, se não estou enganado, no momento onde Jesus tem feito várias condenações, várias exortações, vários momentos que ele chama as pessoas ao arrependimento e tem umas mensagens muito duras. Então Lucas coloca isso aqui porque ele viu coerência com essa mensagem, então nós vamos seguir nesse sentido também, tá? O 34 fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas? Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus fala aqui no 34, Jerusalém, Jerusalém, 2 vezes, isso é um sinal de carinho. É como se você chegasse para o Jubiga e falasse, Jubiga, Jubiga. Entendeu? É um sinal de compaixão do Senhor. Jerusalém, Jerusalém. Eu estou tentando, mas está difícil, sabe? Então, Jesus está demonstrando compaixão por uma cidade que matou e cerrou e pregou e cortou a cabeça dos seus. E Jesus tem demonstrado compaixão. Se Jesus não fosse compassivo, todos nós estaríamos condenados. Então, esse é o Jesus que nós conhecemos demonstrando compaixão. Quando ele fala, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Dizer que Jerusalém mata e apedreja os enviados tem um significado importante, pois apedrejamento é a punição aplicada a quem pratica blasfêmia. E mesmo após essa advertência e a morte de Cristo, Estevão ainda foi apedrejado, mostrando que Jerusalém não quis Jesus, mesmo após a sua morte e ressurreição, e mesmo diante da vitória sobre a morte. Queridos, apedrejamento naquela época, tá? Isso depois se alguém quiser abrir, está lá em Levíticos capítulo 24, verso 14, ele é uma condenação para quem pratica a blasfêmia. Então, para um judeu apedrejar uma pessoa, que Jesus fala aqui no 34, você mata os profetas e apedreja, quer dizer que eles consideravam os profetas, esses que foram apedrejados, como blasfemos, como pessoas que faziam heresias e falavam coisas que eram totalmente incoerentes com a palavra do Senhor. Então Jesus está falando isso, ele está legitimando aqueles que eles viam como pessoas que não eram enviados do Senhor. Não que isso tivesse algum peso, porque se eles crescem que Jesus era o Filho de Deus, eles teoricamente falaram, é verdade, a gente apedrejou, desculpa, estamos junto de Jesus. Mas não, ele está falando isso porque ele está sendo compassivo, porque a mensagem dele seguinte é de compaixão. Porque ele fala, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como Jesus desejava a salvação deles? Como Jesus desejava protegê-los? Vamos ler Salmos 91? Porque eu acho que é importante a gente ver a analogia aqui de um Deus que protege. Porque é essa analogia que Jesus está usando aqui quando ele fala da galinha proteger os seus pintinhos debaixo das asas. É esse Deus revelado em Jesus que nós estamos vendo falar aqui. Salmos 91. Fala assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, ó o Covid aí, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará as ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei
a minha salvação. É esse Deus aqui, é esse Deus que Jesus está falando aqui, que quer colocar debaixo das asas. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem a impressão que, beleza, então agora eu estou com a estrelinha do Mário, né? Nada vai me atingir. Posso pegar um carro, se é 200 por hora, que eu vou furar a parede, vou passar reto e meu carro vai ficar intacto, eu vou ficar bem. Não é isso que o texto está falando. A gente acabou de falar que Isaías foi cerrado ao meio, Jesus foi pregado na cruz, né? Enfim, João Batista foi decapitado, mas no final disso tudo, todos esses homens estavam cumprindo o propósito de Deus. Paulo, quando ele estava na viagem, na terceira ou na segunda viagem missionária dele, o navio dele naufraga, ele fica vivo, ele e toda a tripulação, e eles vão parar numa ilha. E aí, Paulo está ali na ilha com a galera, e de repente uma cobra chega e pica ele enquanto Paulo falava. Paulo simplesmente sacode a cobra, joga fora e continua falando. A galera deve ter ficado assim. Como assim, Paulo? A cobra te picou, cara. Tá louco? Então, por quê? Porque Deus protege os seus enquanto nós estivermos no propósito do Senhor aqui. Eu vejo, por exemplo, um irmão muito próximo nosso que foi um caso desse, o Camarguinho. O Camarguinho foi um irmão que caminhou entre nós até 2021, e ele morreu de Covid. E aí a gente acabou de ler aqui, falando que nem a peste que se move sorrateira na terra vai atingir. Mas o Camarguinho combateu o bom combate, guardou a fé dele e foi até o fim. Esse era o fim dele. O Senhor tinha um fim para ele. O Camarguinho cumpriu o propósito dele. Hoje nós vemos a família do Camarguinho aqui. O Camarguinho pediu por isso. Muitas vidas foram impactadas porque o Camarguinho morreu. Mas o Senhor usou ele até o fim. Então, essa compaixão e essa ideia de colocar embaixo das asas é porque o Senhor não vai pesar a mão dele na condenação. É porque a condenação do Senhor está em cima daqueles em quem o sangue não foi derramado. Se você não tem sangue, ai de você, porque a mão do Senhor vai pesar em cima de você. E aí, esse Salmo 91 aqui, não adianta colocar aberto na sala de casa não, porque ele não é para você. Porque no final, desmontou aqui, porque no final, no último versículo ele fala, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. No último versículo do 91. E qual é a salvação de Deus? É Jesus. Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí no 35, quer dizer, no final do 34 ele fala, depois de falar isso ele fala, mas vocês não quiseram. Deus proporcionou e propôs e ofereceu a Israel e a Jerusalém a salvação, mas vocês não quiseram. E a consequência de não querer é a condenação. Deus abandona Jerusalém, porque ele fala, eis que a casa de vocês ficará deserta. Isso quer dizer que Deus abandonou Jerusalém. Deus não está mais lá. Deus não está aplicando isso que a gente acabou de ler aqui no Salmo 91. Rejeitar a compaixão, o senhorio e o sacrifício de Cristo é abraçar essa condenação. E Jesus prenuncia o que aconteceria logo ao entrar na cidade mais à frente. Vamos ler Lucas 19, 41 a 44. Fala assim, quando se aproximou e viu a cidade, que cidade? Jerusalém. Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Irmãos, isso aqui que Jesus está fazendo, foi mais ou menos no ano de 32 a 33 depois de Cristo.
No ano de 70 depois de Cristo, Roma invadiu Israel e acabou com a cidade. Não sobrou pedra sobre pedra. E essa mensagem que Jesus fala aqui, até hoje permanece. Alguém está por fora do que está acontecendo em Israel? Algum momento Israel teve paz depois disso? Não. Porque no final ele fala, no final do 44, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Deus está concedendo uma oportunidade para todos nós aqui. Deus está concedendo a oportunidade de nós vivermos debaixo das asas dele. A única forma disso acontecer é debaixo das asas de Deus, é a gente passar pela cruz. Se você não conhece o Senhor Jesus, se você não reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você não está reconhecendo a oportunidade que Deus te deu. E a condenação do Senhor está sobre você. E no dia que o Senhor Jesus voltar, que é o que nós vamos ler agora em seguida, o seu joelho vai se dobrar, porque Ele é o Rei do Universo. Mas você não vai para a casa do nosso Pai. Você não é nem filho de Deus, Porque só os filhos de Deus, só aqueles que no estudo da semana passada, aqueles que estiverem dentro da casa quando Ele fechar a porta, aqueles que Jesus conhecer, igual o exemplo que o Diego deu. O Diego deu o exemplo do Neymar. Você chega na frente da casa do Neymar e toca a campainha. Diego, esse exemplo ficou na minha cabeça, hein? Você chega na frente da casa do Neymar e toca a campainha. Você conhece o Neymar? Alguém aqui não conhece o Neymar? Toca a campainha e fala, segurança vem, o que é, meu irmão? Eu vim aqui, eu conheço o Neymar, conheço lá na TV, joga bola, pá. Ele fala, não, mas ele não te conhece. Não, mas eu quero entrar, deixa eu ir lá conversar com ele. Não, mas ele não te conhece, você não vai entrar. Então, o que é mais importante para você entrar na casa do Senhor? Você conhecer Ele ou Ele te conhecer? O Senhor Jesus precisa te conhecer. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ter uma vida com Ele. Para ter uma vida com Ele, é só pelo sangue dele vertido na cruz. Porque foi o sangue dele vertido na cruz que aplacou a ira de Deus. Você não pode fazer nada por isso, a não ser se render aos pés dele e confessar Ele como seu Senhor e Salvador. E no final ele fala, eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. No final do verso 35 ele fala isso. E agora, eu quero ler com vocês, Lucas, a gente estava aí, na verdade, se puder voltar onde a gente estava, Lucas 19, do 36 ao 40. Isso aqui, na Bíblia de vocês, deve estar escrito como a entrada triunfal. Isso aqui é um momento onde Jesus, ele entra em Jerusalém. Então ele fala assim, lá no 36, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Olha só, deixa o dedinho aí. Volta para o nosso texto, que está lá em Lucas 13, 35. Ele fala assim, eu digo que vocês... Isso aqui, ele está falando para Jerusalém, Jesus. E ele está falando assim, eu digo que vocês não me verão até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. E no texto que a gente acabou de ler, Jesus ouve isso, essa mesma frase, quando ele estava entrando em Jerusalém. E o que isso quer dizer? Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que Jesus está falando para Jerusalém que não tinha ele como Senhor. E quando a gente lê lá em Lucas 19, no 38, a gente vê que quem estava falando aquilo eram os seus discípulos que estavam falando aquilo, quando Jesus entrou em Jerusalém. Não eram os fariseus mandam Jesus mandar eles se calarem. E Jesus fala, se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque precisava ser anunciado, porque isso é profecia do Senhor, que seria feito isso.
Então, o que isso quer dizer? Isso pode significar duas coisas e, por mim, ambas estão corretas. Uma delas, que Jerusalém, ou seja, os judeus, e que simboliza o povo que endureceu o seu coração, quando Jesus voltar, vai dobrar o seu joelho e vai dizer isso, nem que seja à força. Porque todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Então, quando Jesus voltar e for tarde demais, e aqueles que se endureceram seu coração e rejeitaram o Senhor, verem Ele vindo dos céus, vai ser impossível você não reconhecer Ele como Filho de Deus. Todo joelho vai se dobrar. Só que para alguns vai ser tarde demais. E aí para esses, vai ser a próxima vez que eles vão ver Jesus, vai ser nessa vez. Vai ser quando eles reconhecerem finalmente, de forma impossível de negar, que Jesus é o Filho de Deus. Mas vai ser tarde demais. Ou, também significa que, eventualmente, se algum dia você confessar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, e você tiver um relacionamento com Ele, aí então você vai falar isso. Bendito o que vem em nome do Senhor. E aí sim você pode ver o Senhor novamente. Porque o Senhor não tem comunhão nenhuma com o pecado. Então se você acha que você pode se achegar ao Pai livremente e você não é um filho dele, você está muito enganado. Porque o único caminho para a gente chegar no Senhor é por Jesus Cristo. Não é pelos seus méritos, não é pelo seu dízimo, não é porque você toma ceia, não é por nada disso. Se não for por Jesus, você nunca pode chegar no Senhor. No fim, quando Jesus voltar e todo joelho se dobrar diante dos Reis dos Reis, diante daquele que é o autor da vida, então será tarde demais. Mas tamanho esplendor e glória tirará de Jerusalém finalmente, mesmo que contra a sua vontade, a confissão de que Jesus é o Messias e o Filho do Altíssimo, a afirmação que hoje nós já professamos, de que bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos, não é tarde demais para reconhecer isso, mas amanhã pode ser. O dia é hoje, amanhã talvez não dê tempo. Amém? Paizinho amado, essa é a tua palavra, te peço que o Senhor a use, Pai, para a edificação do teu corpo. Te peço que o Senhor use ela para a salvação dessas pessoas, meu Deus. Que nós tenhamos ousadia como teu filho. Que nós sejamos discípulos, Pai, dignos disso. Que nós busquemos a todo momento refletir a tua glória e a nossa gratidão pelo sacrifício que foi feito naquela cruz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.